Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de Direito Ambiental aplicada a áreas de preservação permanente e reserva legal. E nesta aula, nós veremos as situações em que as áreas podem ser configuradas como áreas de preservação permanente de interesse social e também as situações em que são permitidas a intervenção ou a supressão nativa da área de preservação permanente. É possível declarar uma área coberta com florestas ou outras formas de vegetação como de interesse social e configurá-las como áreas de preservação permanente por meio de ato do chefe do Poder Executivo, seja ele presidente da República, governador de estado ou prefeito municipal. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que se enquadre em uma das seguintes hipóteses: que essa nova área de preservação permanente tenha o intuito de conter a erosão do solo e mitigar risco de enchente e deslizamento de terra e de rocha, que seja para proteger as restingas ou veredas, proteger várzeas, abrigar exemplares de fauna ou da flora ameaçada de extinção, ou proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural e histórico. Também pode ser para formar faixa de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, assegurar condições do bem-estar público, auxiliar na defesa do território nacional a critério das autoridades militares, ou proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. Como o próprio nome do Instituto indica, as áreas de preservação permanente são, em regras, insuscetíveis à supressão. O Código Florestal, contudo, trouxe algumas exceções. A intervenção ou a supressão da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, ela somente poderá ocorrer nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas no Código Florestal. Então, vamos exemplificar algumas hipóteses de utilidade pública, que são as atividades de segurança nacional e proteção sanitária, as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte e sistema viários, inclusive aqueles necessários ao parcelamento de solo urbano, aprovado pelos municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, assim como a mineração. No caso, a mineração tem uma exceção, que não pode ocorrer em caso de extração de areia, argila, saibro e cascalho. Além disso, essas hipóteses também podem ser atividade e obra de defesa civil, atividade que comprovadamente proporcione melhorias na proteção das funções ambientais, na preservação dos recursos hídricos, a paisagem, na estabilidade geológica e a biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Além dessas hipóteses já elencadas, também pode ocorrer outras atividades similares, devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. No entanto, isso tem que ser definido em ato pelo chefe do Poder Executivo Federal. Já no caso da supressão da vegetação de áreas de preservação permanente, em hipótese de interesse social, se constitui em naquelas atividades que são imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, como, por exemplo, o combate e o controle do fogo, o controle da erosão, a erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. Para a exploração agroflorestal sustentável, praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar, ou também por povos de comunidades tradicionais, desde que se não descaracterize a cobertura vegetal existente e que essa ação não prejudique a função ambiental da área.
Também pode ocorrer para a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas. Isso também é observado as condições estabelecidas na lei. Para a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, isso é observada a Lei nº 11.977 de 2009, para a implantação de instalações necessárias para a condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são parte integrantes e essenciais da atividade. Também para as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, desde que outorgada pela autoridade competente através do licenciamento ambiental. Para outras atividades que são similares, devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando ainda existir uma alternativa técnica e locacional à atividade proposta, também definida por ato do chefe do Poder Executivo Federal. E, por fim, as áreas de preservação permanente pode ocorrer modificação ou supressão. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ou supressão em casos de atividades eventuais ou de baixo impactos ambientais, que podem consistir em abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessário, para a travessia de um curso d'água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos da atividade de manejo agroflorestal sustentável. Para a implantação de instalações que são necessárias para a captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água quando necessário. Também para a implantação de trilhas para o desenvolvimento de ecoturismo, a construção de rampas de lançamento de barcos e pequenos zancadouros, a construção de moradia de agricultores familiares que são remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores, para pesquisas científicas que são relativas a recursos ambientais, isso respeitando, claro, outros requisitos previstos na legislação aplicável. Também para a coleta de produtos não madeireiros para fim de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, isso respeitando a legislação específica de acesso aos recursos genéticos. Também pode ocorrer para o plantio de espécies nativas que possam ser produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que isso não implique na supressão da vegetação existente e nem prejudique a função ambiental da área.
Também pode ocorrer para a exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, que podem ser frutos, sementes, entre outros, desde que isso não descaracterize a cobertura vegetal nativa existente e também não prejudique a função ambiental da área. Além disso, também pode ocorrer devido a outras ações ou atividades similares, desde que reconhecida como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. No entanto, é importante ressaltar que mesmo outras áreas de preservação permanente podendo ocorrer a supressão da vegetação devido em hipótese de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, categorias específicas como nascente, dunas e restingas, ela somente poderá ser autorizada a supressão em caso de utilidade pública. Significa que nelas não se admite, por exemplo, qualquer outro tipo de hipótese de supressão. Além das hipóteses de intervenção e supressão de áreas de preservação permanente relacionadas no Código Florestal, ele franqueia que outras atividades se enquadrem nas hipóteses similares de utilidade pública e de interesse social. Para isso, devem ser devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. Constata-se assim, desde que é definida pelo ato do poder, o chefe do Poder Executivo Federal, que outras atividades similares elas podem se enquadrar como hipótese de utilidade pública ou de interesse social. Então, devido às hipóteses de atividades eventuais ou de baixo impacto, são possíveis outras ações ou atividades similares, desde que é reconhecido realmente que ocorre um baixo impacto ambiental pelo CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ou também pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. É interessante ressaltar que o alcance das resoluções do CONAMA para a definição das hipóteses de supressão e intervenção foram sensivelmente reduzidas do antigo para o atual Código Florestal, agora cabíveis somente na aplicação das hipóteses de atividades eventuais ou baixo impacto ambiental. A novidade é a inserção dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente na definição de atos e atividades de baixo impacto ambiental. E, conforme dito anteriormente, a intervenção ou a supressão de vegetação nativas em áreas de APP, de manguezal e restinga, ela poderá ser autorizada excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida. Isso somente para a execução de obras habitacionais e de urbanização que estão inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas consolidadas que são ocupadas pela população de baixa renda. Também é dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução em caráter de urgência de atividades de segurança nacional e obras de interesse da Defesa Civil destinada à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. Também é válido ressaltar que é permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para a obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Então, pessoal, finalizamos mais uma aula de Direito Ambiental aplicada à área de preservação permanente e reserva legal. E na próxima aula daremos o início ao estudo sobre a reserva legal. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula.
Até breve!